Seja muito bem-vinda a mais um devocional, né? Hoje chegamos ao 18º dia, 18 dias de aprendizado, de prática, de renovação da mente, né? De novos hábitos, 18 dias verdadeiramente aí vencendo, né? E hoje o tema do nosso devocional é o domínio próprio como prática diária. E o nosso versículo-chave está lá em 2 Timóteo 1:7, que diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Esse é o espírito que o Senhor colocou em nós. Deus, ele não nos deu espírito de medo, espírito de temor, espírito de covardia, de ansiedade, de depressão. Não, ele nos deu, a palavra dele nos confirma, né? Que ele nos deu um espírito de amor, um espírito de poder. Tem outra versão que diz que ele nos deu, né? Um espírito de ousadia, né? Ousadia para que nós possamos avançar, para que nós possamos passar por cima mesmo do medo, do nervosismo, da ansiedade, da depressão, e dizendo ali o tempo todo, afirmando para nós mesmos: o Senhor não me deu espírito de medo, o Senhor não me deu espírito de temor, o Senhor não me deu espírito de covardia. O espírito que habita em mim é um espírito de poder, é um espírito de ousadia, é um espírito de amor. Amém? De domínio próprio. Amém? Vamos lá na nossa reflexão neuroterapêutica, diante dessa palavra maravilhosa, afirmação verdadeira. O domínio próprio, ele é um músculo da mente. E como todo músculo, ele se fortalece com o treino, não com a culpa. Cada vez que você e eu adiamos um impulso, por exemplo, nós dissemos não a uma distração, não a pegar o celular ali no momento de uma leitura, no momento de um aprendizado, né, no momento do seu devocional. Todas as vezes que nós dizemos não a uma distração ou escolhemos o que precisamos em vez do que queremos, ou seja, você olha algo, não age pelo impulso, não age pela emoção. Primeiro se pergunte: eu quero, mas eu preciso, né? Então é a resposta do eu preciso que vai levar você à ação, à decisão de fazer ou não fazer, certo? O córtex pré-frontal, que nós já conhecemos muito bem, tem outros vídeos aqui no canal falando exatamente do córtex pré-frontal, né? Ele se ativa quando nós fazemos essa pergunta: eu quero, mas eu preciso? Não. Ou sim, né? Às vezes é um sim, às vezes você precisa, mas na maioria das vezes não. Então essa área do cérebro, ela é responsável pelo planejamento, pelo foco e decisão. E com o tempo, isso cria como se fosse uma rede neural de autocontrole. Já torna hábito, você não faz as coisas mais pela emoção. Primeiro você pensa, você baseia, sabe aquela promoção Black Friday, né? Aí esse mês, na verdade, e você vai lá, vê aquela promoção, você pega, você olha, aí você analisa: eu quero, mas eu preciso?
Na maioria das vezes não, e você volta lá, deixa quietinho e volta para casa sem dívida, certo? Você literalmente passa a ter mais força mental para resistir os padrões antigos, quando você começa, né, a pensar antes de agir, a se perguntar. Lembra que nós estamos aqui desde o início aprendendo a nos conhecer, aprendendo a nos ver como pessoas, como seres humanos. Lembrando que domínio próprio, ele não é uma espécie de rigidez. Não, domínio próprio é você agir consciente. Domínio próprio é consciência. Domínio próprio não é você reprimir a emoção, é você perceber e redirecioná-la antes que ela te conduza. É você conduzir a sua emoção antes que ela te conduza. Você estar à frente antes que ela comece a te comandar, certo? É como se fosse ali o equilíbrio entre emoção, sistema líbido, que nós já estudamos também, já vimos o sistema líbido aqui, líbico aqui, né? Sabemos que esse sistema é o sistema responsável pelas atitudes que nós tomamos pela emoção, pelo impulso, quando nós agimos pelo impulso, e depois, quando recuperamos ali o controle no córtex pré-frontal, nós vamos pensar, poxa, mas eu podia ter agido diferente, eu podia não ter falado isso, eu podia não ter tido essa atitude, né? Mas aí o sistema límbico estava à frente e aconteceu, né? Então, é o equilíbrio entre o sistema límbico, que é o sistema das emoções, e a razão, que é o córtex pré-frontal, guiado pelo espírito. Amém? Então, espiritualmente, isso significa o quê? Viver em liberdade e não fazer o que quer, mas escolher o que te edifica. Viver em liberdade é não fazer o que quer, mas escolher o que nos edifica. Vamos lá? Tempinho aí para pegar papel e caneta. Já era para você vir com papel e caneta, né? E vamos para o exercício prático. Vamos para as ferramentas de hoje. A primeira ferramenta vou ler aqui para falar certinho, direitinho. A primeira ferramenta é o treino de 10 segundos. Como funciona? Antes de qualquer decisão impulsiva, por exemplo, abrir o celular, comer, responder sem pensar ou até mesmo desistir de algo, você para e conta até 10, respirando profundamente. E aí você vai perguntar-se: isso me aproxima ou me afasta do que eu quero construir? Diante da resposta, porque as respostas estão todas em nós, você vai tomar a decisão, certo? E qual é o objetivo dessa ferramenta? O objetivo dessa ferramenta é criar, né, um espaço ali entre o impulso e a ação, e nesse espaço, exatamente nesse espaço, que mora ali a liberdade. Amém? Vamos lá para a segunda ferramenta, mapa de gatilho. Anote 3 situações em que você mais perde o controle. Para, pensa. A garganta hoje tá uma benção. Para, pensa e você vai anotar 3 situações as quais você percebe que você mais perde o controle. Por exemplo, procrastinação, raiva, ansiedade, consumo. Aí, aqui você pode perguntar: mas Paula, quem não perde o controle na hora da raiva? Tem pessoas que guardam, tem pessoas que se
calam. Tem aquela pessoa que fica só de cara feia, emburrada e não diz o que tá sentindo? Depois você vai fazer o quê? Você vai escrever uma estratégia alternativa para cada um desses gatilhos. Aí você vai colocar, pega um caderno, né, uma folha, você vai fazer ali uma linha no meio, e aí de um lado você vai colocar ali o gatilho, qual for o gatilho ali que você identificou, os 3 gatilhos que mais, né, você perde o controle com eles, e do outro lado você vai escrever ali uma estratégia alternativa para que você comece, né, a ter controle sobre essas situações. E qual é o objetivo dessa ferramenta? Ensiná-la a tua mente, o teu cérebro, a prever padrões e responder com consciência e não com automatismo. E vamos lá para a terceira e última e mais importante, que é a oração. Você vai orar da seguinte forma: Senhor, fortalece em mim o domínio próprio, que eu saiba me conter quando o impulso fala mais alto e agir quando o medo tenta me paralisar. Que o teu espírito governe as minhas escolhas, pensamentos e atitudes. Amém. Qual é o objetivo desta oração? Que você deseja alcançar com essa oração? Alinhar força mental e espiritual. Transformar autocontrole em fruto da fé. O autocontrole é um fruto da fé. Amém? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Parabéns para você que chegou até aqui, né? Eu peço a você que se inscreva neste canal, compartilhe, deixe o seu comentário, né? Deixe o seu feedback, dê um like, não esqueça do like, certo? E amanhã estaremos de volta com o 19º. Estamos chegando no final. São 21 dias, né? Faltam 3 dias só para que possamos finalizar o nosso devocional. Amém? Beijo, fiquem com Deus.